eu descobri um negócio absurdo. Eu, real, não consigo acreditar que as pessoas brigam por causa disso. Tipo, foi um negócio que eu vi ali e eu fiquei tipo, não é possível. Tipo, cadê a câmera? Cadê a brincadeira? Cadê a pegadinha? Que tem gente que ainda, em 2025, em pleno ano de 2025, tem gente que ainda briga por causa de Verstappen e Hamilton. Existem seres humanos que vem uma postagem ou vem alguém falando sobre Hamilton, vem alguém falando sobre Verstappen e acham que, tipo, não sei nem se deu pra ouvir aqui os dedos estralando, se deu ia ser muito bom. Agora eu preciso aqui de pegar o meu teclado. Agora eu preciso defender o meu piloto no Instagram. Cara, eu fico incrédulo que ainda existam pessoas que realmente acham justificável perder o tempo delas por uma briga, por conta de uma disputa de campeonato em 2021, que os dois pilotos, cara, não estão nem aí em primeiro lugar. E que se respeitam pra caramba. O pessoal trata como se eles fossem a torcidinha de Twitter deles, né? Que eles se odeiam, que o Verstappen e o Hamilton querem sair no soco. Mano, os caras se respeitam absurdamente. O Hamilton já falou que se fosse ele na situação do Verstappen em 2021, teria feito a mesma coisa. E o Verstappen, em diversas oportunidades que teve, já elogiou o brilhantismo do Hamilton. Tem um vídeo que você provavelmente já viu, né? Que viralizou um tempo atrás no Instagram e em todas as redes sociais. Que é tipo, eu não lembro nem que corrida, mas um repórter tá lá entrevistando o Verstappen chegando no estacionamento de alguma prova para ir pro paddock. E daí o Verstappen só vira pra ele e fala, tipo, aponta pro carro do Hamilton lá, ó, 7 vezes campeão do mundo, 4 vezes campeão do mundo, quem foram os primeiros a chegar no paddock, sabe? Querendo dizer, tipo, ó, por que nós dois somos fodas? Porque a gente trabalha mais que todo mundo, a gente chega aqui antes de todo mundo, a gente tá sempre aqui pra fazer o nosso trabalho. Então, mano, os caras se respeitam, né? Pelo amor de Deus, gente, se você ainda acha que existe uma briga entre os dois, esquece. Não tô falando que eles são amiguinho também, mas não existe uma briga. Agora, o ponto de tudo isso que me fez, tipo, perder a cabeça, não é nem a briga dos dois. Porque isso eu sei que existe, infelizmente, e quando eu vejo eu fico puto, mas eu sei que existe. Agora, o ponto que me fez ficar fora do sério, que me fez tipo, não acreditar que realmente ainda existem pessoas assim, foi um post que me apareceu aqui no Instagram da LH44 News, é uma página que traz notícias sobre Lewis Hamilton. E ela estava mencionando aqui uma entrevista que o Jonathan Whitley, o chefe de equipe da Sauber, fez recentemente, conversando sobre a situação da equipe no GP da Inglaterra, né, sobre o pódio do Hülkenberg principalmente, e sobre o abandono do Gabi. E, nas palavras do Jonathan Whitley, ele basicamente disse: sinto pelo Gabriel, é fácil esquecer que essa é sua primeira temporada na Fórmula 1. Isso porque antes disso, ele também estava falando muito sobre como... Cara, o cara, ele já é tão profissional, tão bom, que às vezes a gente até esquece que que é o primeiro ano dele na Fórmula 1. E daí, quando acontece um erro desses, um erro que o novato comete, assim como todos os novatos cometeram erros na Inglaterra, tipo, você, tipo, lembra, né, daquele, tipo, ele é um novato, é verdade, né, ele ainda vai cometer alguns erros como esses, nesse sentido. E ele continua a fala dele. O Lewis teve até algumas palavras gentis pra ele após a corrida apenas pra tranquilizá-lo. E isso é uma coisa, sabidamente, que o Lewis faz. O Lewis, ele é um piloto que tenta conversar muito com os novatos, tenta ajudar muito os novatos. Tem aquela cena famosa do GP do Azerbaijão do ano passado, que depois da corrida ele vai lá e ele é o primeiro a cumprimentar o Berman, ele é o primeiro a cumprimentar o Colapinto, ele vai lá e tipo, mano, parabeniza eles, fala a eles que eles eram uma boa prova, que eles estão indo bem e tal, vai lá dar esse apoio, dar essa força pra eles. E tanto o Colapinto quanto o Berman, tipo, ficaram, pô, foi muito legal uma atitude de um cara, 7 vezes campeão do mundo, chegando pra nós e falando, tipo, pô, legal, né? Tipo, mano, pô, um cara desse tamanho vindo aqui falar com nós dessas palavras de apoio. O Lewis o Kimi Antonelli, na verdade, ele falou já que o Lewis escreveu uma mensagem pra ele no motorhome europeu da Mercedes, né? Porque a Mercedes tem motorhomes diferentes pra algumas etapas ao redor do mundo. No motorhome europeu, ele escreveu algumas mensagens de apoio, tipo, pro Antonelli, porque o Antonelli vai ficar nos quartos, que eram do Lewis Hamilton, agora são do Antonelli. E ele escreveu uma mensagem de apoio na parede lá, tipo, mano, você é foda, você vai conseguir, todo apoio do mundo e tal. Ele é um cara que gosta muito de dar esse conforto, dar esse apoio pros pilotos novatos. Muito porque ele fala que quando ele chegou, ele não teve isso. E ele acha que é importante isso porque os novatos, quando chegam na Fórmula 1, muitas vezes podem sentir essa falta de confiança, né? Esse negócio de, pô, você tá chegando num esporte extremamente egocêntrico, que você pensa em você e todo mundo quer te fuder. Então ele chega um pouco com esse conforto, tipo, não, calma, não é todo mundo que quer te fuder, ó. Tô aqui, se precisar de alguma ajuda, tamo aqui, ó. Pode ficar tranquilo, faz o seu melhor. E ele fez isso com o Gabi também. Depois que o Gabi roda, depois que o Gabi tem um final de semana complicado na Inglaterra, ele vai pro Gabi e fala algumas palavras pro Gabi. Tipo, mano, provavelmente o discurso que ele costuma usar, tipo, cara, você é um bom piloto, você tem qualidade, você é sensacional, esse erro acontece,
precisar conversar comigo, eu tô aqui, tamo junto. Cara, um post inocente, um post sobre um piloto que é conhecido exatamente por dar essas palavras pro pessoal. Por chegar pra pilotos que talvez tiveram uma corrida difícil, especialmente novatos, e conversar com eles. Cara, esse post aqui, a situação dele, o clima político dos comentários, o sistema geopolítico nos comentários desse post tá mais tenso que as guerras hoje entre o Sudão e o Sudão do Sul. Sabe? Eu acho que é mais seguro você fazer aquele caminho que eu falei em outro vídeo, de sair da África do Sul de carro e atravessar o Sudão e o Sudão do Sul, do que você tentar dar uma opinião nos comentários desse post aqui. A chance de você ser perseguido, alguém descobrir seu IP e tentar te dar um soco na sua cara é menor do que você só estiver passando de carro no meio da guerra civil que tá acontecendo entre esses dois países. Então não é civil, mas vocês entenderam. E cara, eu realmente não consigo entender, porque todo o ponto que vem por trás disso é o fato de que o Bortoleto é um amigo do Verstappen. Ele é conhecidamente um amigo do Verstappen. Ele joga online com o Verstappen. Eles já brincaram sobre isso várias vezes em entrevistas coletivas. Eles já participaram de lives juntos. Ele é um amigo do Verstappen. Ele joga com o Verstappen. E o agente dele é o Alonso, né? Então assim, você tem o Alonso e você tem o Verstappen. Né, que o Alonso, não preciso nem dizer. O Alonso sim tem um negócio... O Alonso e o Hamilton sim tem até hoje um negócio entre eles. Esse não tem muito como negar. Eles têm um negocinho ali, uma pulga um com o outro até hoje. Mas por conta de 2007, caso você não saiba, dá uma olhada na Wikipedia. Só olha a Wikipedia, né? Tipo, se você não sabe o que aconteceu em 2007, só abre a Wikipedia da temporada 2007 e olha o resultado da tabela. Vê quantos pontos o Alonso e o Hamilton terminaram e quem foi o campeão. E quantos pontos o campeão ficou em relação aos dois. Daí você já imagina o que aconteceu entre eles em algumas das etapas dessa temporada. Então, ele tá envolvido em duas pessoas que de alguma forma tiveram alguma coisa com o Hamilton. O Alonso, que tem esse negocinho com o Hamilton até hoje, e o Verstappen, que teve uma das maiores rivalidades da história da Fórmula 1, que foi 2021 com o Lewis, uma das melhores temporadas também da história. E por conta disso, tem um pessoal que ainda defende com unhas e dentes essa ideia de que o Gabriel Bortoleto odeia o Hamilton, de que ele é hater. Ele e o Verstappen ficam fazendo livezinha, e quando acaba a live, os dois ficam juntos ali falando mal do Verstappen, tomando chá e comendo biscoito. Eles têm um grupo no WhatsApp secreto, Alonso, Verstappen e Bortoleto, eles ficam falando mal. O único objetivo desse grupo secreto dos três é ficar mandando figurinha zoando com a cara do Hamilton, é ficar mandando mensagem falando mal do Hamilton. Eles ficam o dia inteiro mandando mensagem naquele grupo falando mal do Hamilton, o grupinho do WhatsApp entre os três. Cara, porque real, no mundo, na cabeça dessas pessoas, assim funciona. Vocês acham que porque ele é amigo do Verstappen, ele tem um respeito pro Verstappen, provavelmente pensa que o Verstappen é melhor que o Hamilton por conta de tudo isso. E o que não tem nenhum problema também, cara. Qual que é o problema? O cara pode pensar o que ele quiser. E porque o agente dele, o Alonso, ele não vai ter um respeito por um cara que é 7 vezes campeão do mundo e que tirou um tempo dele pra chegar até ele e dar umas palavras de apoio pra ele num final de semana difícil que ele teve? Você acha que ele vai odiar o cara? Eu odeio o cara a ponto dele desprezar isso, porque tem muita gente que pensa isso. Cara, eu fico... Cara, eu não consigo. O Tico e o Teco não conseguem ligar aqui dentro pra acreditar que as pessoas realmente sejam amarguradas nesse nível, pra acreditar que o Gabriel não respeita o Lewis de forma alguma, só porque ele é amigo do Verstappen, porque o agente dele é o Alonso. Eu realmente, cara, às vezes eu acho que a gente vive já num mundo paralelo. E eu sei que é aquele negócio de tipo, mano, se eu desligar, se eu fechar aqui o Instagram, isso não existe, essa discussão não existe, eu concordo com você. Só que essas pessoas, elas existem ainda, e eu fico pensando, tipo, essa pessoa está no mundo. E essa pessoa que está no mundo fielmente acredita dentro da cabeça dela de que o Bortoleto é hater do Hamilton, de que ele odeia o Hamilton, porque tem gente mandando isso nos comentários. Cara, é cada comentário ridículo. E eu real acho que tipo, as pessoas vivem no mundo, eu acho que elas não têm nada melhor pra fazer da vida delas, e elas criam as fanfics na cabeça dela de que a Fórmula 1 é uma novela mexicana, sabe? De que os pilotos, eles se odeiam secretamente, de que eles têm um grupo no WhatsApp pra ficar falando mal um do outro, de que eles ficam fazendo complôs secretos pra matar um ao outro ali, culpar o mordomo. Pior que eu acho que nenhum piloto deve ter mordomo, né? Não, acho que nenhum piloto tem mordomo. Que eu saiba, pelo menos. Se bem que o Leclerc ele tem cara de que teria um mordomo, né? Vamos combinar. Mas ele provavelmente não tem. Até porque tem um mordomo num apartamento em Mônaco que é desse tamanho e custa $1 trilhão, não daria certo. Cara, eu só fico incomodado sabendo que pessoas existem no mundo. E esse vídeo aqui foi só pra reclamar. E por algum motivo vocês assistem eu reclamando das coisas, então a gente cria esse ciclo aqui que eu reclamo das coisas e a gente reclama junto nos comentários de tudo que acontece no mundo da Fórmula 1. Aí, como eu falei aqui, o Reclame Aqui oficial da Fórmula 1.